Olá, queridos amigos, motivados pela palavra, espera você hoje com muitas surpresas boas. Pensar que fomos libertos nos últimos programas porque descobrimos o segredo, a oração liberta. Venha comigo, confere o programa de hoje, Motivados pela Palavra está no ar. Queridos amigos e amigas, o Motivados pela Palavra, que já se encontra no ar, está cheio de surpresas boas hoje para você. Pensar que hoje é o dia da nossa entrevista? Nos últimos programas falamos de dentro de uma gaiola, mas as cadeias foram quebradas. Conversamos com vocês a respeito da oração e descobrimos que trabalhamos com a ajuda do alto e que há um poder muito especial que pode libertar a mim e a você. Não existe estrada que o Senhor Jesus não caminhou e é por isso que esse programa segue Jesus. Segue a sua motivação, abre a palavra de Deus que tem transformado vidas. E eu estou ansiosa pela entrevista de hoje, porque eu queria deixar aqui um brinde com quem adivinhar quem está conosco. Mas como não dá tempo de te entregar o brinde, eu vou te dar uma dica. Chega mais perto. Você sabe quem está com a gente hoje? Pastor Luiz Gonçalves, o nosso convidado mais que especial, mega especial, o homem usado por Deus, aquele que Deus levantou para um evangelismo para tocar o seu coração. Um homem que veio para a Central nessa semana fazer e realizar grandes decisões, porque Deus o tem usado. Um homem que também sofre, é gente como eu e você, mas que hoje na entrevista vai arrasar, nos contando algumas coisas especiais. Pastor Luiz Gonçalves, você é mais que bem-vindo no programa Motivados. Muito obrigado, Rosana. Prazer estar aqui do seu lado, no seu sofá, com a sua equipe. Olá, pessoal. Um abraço para vocês. Eu já sou motivado por natureza, ou seja, eu sou motivado por isso aqui. É a palavra que me motiva, é a palavra que me direciona, é a palavra de Deus que pode trazer vida para o seu e para o meu coração. Uma honra, Rosana, estar aqui do seu lado. Para nós é um prazer receber o pastor Luiz e antes dele chegar, nós ficamos conversando aqui nos bastidores, né? E todo mundo perguntando, o que você vai perguntar para ele? Vai perguntar quantos anos ele tem? Eu falei, não, eu vou jogar algumas perguntas no ar e vamos ver o que ele quer responder. Pior coisa é a gente entrevistar alguém, pastor Luiz, e não deixar ele falar, não deixar ele dizer quem ele é. Mas eu posso falar a minha idade, assim, sem problema. Okay. Eu tenho 33 anos. Ótimo, a idade de novo que Jesus... nascimento. De novo nascimento. Ótimo, eu gostei. A idade que Jesus foi batizado, hein? Para marcar para o público. Hoje eu queria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho para o nosso público, que é enorme, estão em todos os lugares. Quem você é, o que você faz um pouquinho hoje? Sim, Rosana, prazer. Bom, meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou natural de São Paulo, sou de uma família que o meu pai veio do Pernambuco, minha mãe veio do Ceará. Nós somos em 7 filhos homens, uma irmã, total de 8 filhos. E hoje eu sou pastor da Igreja Adventista, trabalho como coordenador de evangelismo para toda a América do Sul. São 8 países que nós atendemos. E além desses países que nós trabalhamos, nós também temos 2 programas na TV Novo Tempo. Um programa em português chamado Arena do Futuro e um programa em espanhol chamado Decifrando el Futuro. Assim é o meu trabalho hoje. E eu moro em Brasília, na capital do nosso país, um lugar maravilhoso, e é sempre uma honra poder estar aqui nos programas de televisão e participar um pouco de programas como esse, que mostra a vida, a motivação e a esperança. Deus seja louvado pela vida do pastor Luiz, e eu estive observando, porque eu trabalho nos bastidores, né? Como funcionário da igreja de Curitiba, nós ficamos observando o que acontece como um pastor, como você vem à igreja central. Interessante que no ano passado, quando você veio, isso aqui deu uma superlotação. Nós víamos ônibus vindo de todos os lugares, como estamos acompanhando e vendo também neste mês na sua série evangelística. Ele é um homem de Deus e sabemos que porque ele tem o Espírito Santo, as pessoas chegam, porque ele tem aquela coisa do chega mais perto, para levar você mais perto de Deus. Esse é o pastor, você sonhava chegar onde você chegou? Esse homem que ontem eu fiquei te olhando de longe, no domingo à noite, fiquei pensando como é que ele se sente ao ver as pessoas virem de todos os lugares para ouvir a mensagem que você prega. Eu sei que isso é uma tremenda responsabilidade, gente, mas é um tremendo de um privilégio ter sido escolhido por Deus. Isso era plano seu? Você esperava chegar nesse ponto? Como é que foi que isso tudo aconteceu? O homem de Deus que traz multidões para perto do Senhor. Boa pergunta, Rosana. Obrigado porque você me dá a oportunidade de responder algumas questões que as pessoas têm e nem sempre nos perguntam, né? Por exemplo, eu sou de família católica, como a maioria dos brasileiros. Sim. Né? E Deus ama demais os católicos, como os evangélicos, como todas as pessoas.
E eu fui líder da Igreja Católica em São Paulo. Então eu sempre fui igrejeiro, sempre de igreja. Sim. Só que quando eu conheci a mensagem adventista, me aprofundei um pouquinho mais na palavra, essa palavra me motivou, me abriu os olhos, me ajudou a ver o que eu não via e ampliou o que eu já conhecia. Me fez dar um passo a mais. E aí então eu me tornei adventista. Bom, a partir daí eu comecei a trabalhar como um apoiador, um auxiliar de um grande pregador em São Paulo, chamado Alcides Campo Longo. Eu lembro dele. Foi ele quem me batizou e ele quem me chamou para trabalhar com ele. Então eu fui um tipo de um missionário, usando uma linguagem que todo mundo pode entender. A gente fala obreiro bíblico, mas missionário seria a palavra melhor. Trabalhei com ele um bom tempo, alguns anos. Mas no fundo do meu coração eu não fazia ideia de que eu poderia ser um pastor. E sem eu perceber, eu já estava fazendo um trabalho de pastor, sem entender o que era exatamente ser um pastor. Ou seja, a partir daí Deus foi me direcionando tal, e finalmente eu cheguei a ser um pastor. Só que eu era um pastor que gostava de pregar o evangelho para as pessoas de fora. Porque como eu vim de fora, eu entendo um pouco o que as pessoas pensam lá fora, em outros princípios, em outro estilo de vida. E aí o meu plano era trabalhar com essas pessoas, ajudá-las assim. E Deus foi abrindo as portas de tal maneira para que eu pudesse ser um evangelista da Igreja Adventista. Eu não esperava ser o que eu sou e não esperava viver o que eu estou vivendo. Ou seja, eu não havia planejado isso. Eu nunca parei para pensar, eu quero ser assim, quero que seja dessa maneira, quero chegar em tal nível, em tal ambiente, em tal posição. Nunca pensei nisso. Não pensei e nunca busquei isso. Eu apenas queria pregar o evangelho. Eu não queria, assim, eu não pensava em apresentar televisão, não pensava em pregar em estádios de futebol lotados, não pensava em fazer evangelismo no mundo inteiro. Isso não estava no meu coração, mas estava no coração de Deus. Nos planos de Deus. Hoje eu descobri uma coisa, que quando você tenta fazer as coisas por você mesmo, você tenta cavar posições por você mesmo, você pode cometer erros. Mas quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus te coloca na posição que Ele quer que você esteja. Então a gente volta numa frase da palavra. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, respondendo assim, objetivamente sua pergunta, eu não esperava isso, mas Deus quis assim. Eu amo o que eu faço, eu amo pregar, eu amo fazer visitas, gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de televisão, gosto do púlpito, gosto de viajar, de fazer mala, desfazer mala. Ou seja, tudo que eu faço, eu gosto. O que eu faço, eu não faço por obrigação, nada. Você me conhece há algum tempo, pelo menos de longe assim, e você pode perceber que o trabalho que a gente faz é uma coisa meio que natural mesmo. Assim, se eu vou num restaurante, por exemplo, eu quero falar de Jesus para a garçonete ou para o garçom. Se eu estou no avião, eu quero falar para a garota que está servindo ali, a aeromoça. É algo assim que Deus colocou no meu coração. Então, a honra não é minha, a honra é de Deus, a glória não é minha, a glória é de Deus. E tudo isso a gente coloca Deus em primeiro lugar, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas é uma alegria, eu me sinto feliz. Amém. Que coisa bonita que nós temos ensinado para você em Todos os Motivados, que o plano de Deus vai acontecer na sua vida. Aqui está a prova viva, gente, do que é o que eu falo para você todo o programa, Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Você que está passando por lutas, por dificuldade, ouve a história desse homem. Você quer ser grande? Fica pequeno. Começa a fazer bem feito aquilo que Deus te pediu, porque os planos de Deus se cumprem, pastor Luiz. Eu creio. Você fala muito daquela coisa da gente se entregar para Deus e do batismo, e como vemos que você consegue se comunicar com as pessoas, passando para elas aquilo que Deus gostaria. Agora a gente vai te fazer uma pergunta muito interessante. Como é que Deus fala com você? Eu sei que ninguém nunca te perguntou isso, então esse programa vai para o mundo todo, divulga, porque o pastor Luiz vai contar para a gente hoje como que Deus fala com ele. Isso é importante você saber, porque as pessoas me ligam, principalmente no aconselhamento, elas falam, Deus falou comigo com sonho, você acredita, Rosana? Você acredita que Deus falou na minha mente? Diz para as pessoas hoje como que Deus fala. Excelente pergunta, Rosana. Muito obrigado por fazer essa pergunta. Realmente Deus fala com a gente de forma muito peculiar, muito particular muitas vezes. Deus fala comigo primeiro através disso aqui. É impressionante como Deus fala comigo através disso aqui. Eu não faço assim, lançar sortes, assim como muitos fazem. A gente respeita. Sim. Mas eu não costumo fazer assim. Eu costumo abrir a Bíblia, orar a Deus, abro a Bíblia, escolho um texto e aí eu começo a meditar nesse texto.
E eu paro, eu não me preocupo com a quantidade, eu me preocupo com a qualidade. Então, se eu quero pegar, você citou Jeremias 29:11. Então, eu pego Jeremias 29, 11, 12 e 13. Aí eu paro para ler, aí eu começo a meditar naquilo, em oração, e Deus vai falando comigo ali, naquele texto, de uma forma bastante impressionante. E tem um detalhe, a Bíblia, quando você só faz uma leitura, é muito superficial. Quando você para meditar naquilo ali, é profundo. É igual comer. Se você come, assim, come e empurra com a água. De qualquer jeito. E não mastiga, você vai perceber um problema. Você vai se nutrir, mas você vai ter efeitos colaterais. Quando você para você mastigar, para você triturar os alimentos, então o alimento é mais gostoso, é mais saboroso e a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. Na vida espiritual é a mesma coisa. Então Deus fala comigo assim, eu leio a Bíblia, medito nela e dali eu vou extraindo coisas da palavra de Deus. Por exemplo, em uma das noites na Central de Curitiba, eu falei sobre o leproso. Nós assistimos. Não é? Então esse assunto do leproso, quando você lê, você fala assim, não é para mim porque eu não sou leproso. Assim, teoricamente as pessoas pensariam assim. Mas quando você começa a esmiuçar o texto, você começa a descobrir que aquele texto é para você. E o que tem nele? Bom, tem muita coisa. Então você vai meditando naquele texto. Assim Deus fala comigo. Esse é um ponto. Segundo ponto que Deus fala comigo é através da oração. Eu aprendi uma coisa, Rosana, que eu queria falar para você e para os seus telespectadores, para os seus internautas, amigos, que a gente quando ora, historicamente, a gente aprendeu que a oração é pedir e agradecer. Pedir e agradecer. Pedir e agradecer. Eu descobri que não é só isso. Tem algo mais. Tem algo mais. Então, o que a gente faz? Você não deve ir à oração ou a Deus só como um ritual. Bom, eu vou hoje, ajoelho, eu falo com Deus, falo o que eu tenho que falar, falo, aí agradeço, e termino e acabou. Não. Eu descobri que a oração é como nós dois estamos aqui. É um diálogo. E além do diálogo, às vezes você vai em oração, mas você não precisa falar necessariamente. Você pode ajoelhar e ficar quietinho. E aí no silêncio Deus fala com a gente. Então Deus fala comigo assim também. Quantas vezes eu estou em oração sozinho, em silêncio assim, fico meditando em Deus. Em vez de eu ficar falando, fico meditando na grandeza dele, na criação dele, nas obras das mãos dele. E só meditando, não fico falando, obrigado por isso, Senhor, abençoa fulano, ciclano, beltrano. Eu não falo nada disso, fico em silêncio. E Deus fala comigo ali. É impressionante como Deus fala comigo ali. Então essa é uma segunda maneira. Uma terceira maneira é que onde eu moro, eu tenho algumas árvores perto da minha casa e uma árvore eu escolhi como sendo a minha sarça. Sarça. Para quem não sabe, na Bíblia tem a história de uma sarça, Sim. que é um arbusto, uma árvore pequena, típica do deserto. Então atrás da minha casa tem várias árvores, eu escolhi uma, é a minha sarça. Então lá é onde eu vou de madrugada. Ali, aquele lugar é a oração da madrugada. Então sempre que eu estou na minha casa, eu vou orar nessa árvore. E ali eu tenho histórias com Deus ali que é de chorar de emoção. Que coisa. Como Deus tem ali se manifestado. Então é uma terceira forma através da qual Deus tem falado comigo. E Deus também fala muito comigo através das pessoas. As pessoas não percebem, e é bom que não percebam. Mas elas estão dando uma mensagem, falando alguma coisa, e Deus está falando comigo através daquela pessoa, e ela nem percebe, e é bom que não perceba. Deixa Deus falar. Está sendo só o instrumento Assim, de Deus para falar com você. Eu não sou muito de sonhar. Acho que eu não tenho muito tempo para sonhar. Você trabalha muito, Eu né? vou dormir tão cansado que apago. Sim. Mas eu sei que Deus fala em sonhos, sei que Deus fala de maneiras várias, como Ele quiser falar. Verdade. Mas comigo Deus fala assim. Então, basicamente, não é só leitura, a meditação da Bíblia, a oração, não apenas convencional, mas aquela coisa de você ficar em comunhão com Deus, em silêncio muitas vezes. Sabe que o ser humano, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, não fica em silêncio. Né? Sim. É o tempo todo conectado falando com algo. Mas ficar em silêncio, Rosana, é uma coisa divina. Jesus fala assim, aquietai-vos E saber que eu sou Deus. Que eu sou Deus. Amém. Gente, ele tem tanta história para contar e o nosso tempo está indo embora, mas eu quero aproveitar o pastor Luiz para perguntar para você, meu amigo. Diz pra gente, conta pra gente algo fantástico,
algo especial que aconteceu com você, uma resposta de oração, o que tiver no teu coração. Você vai trazer tanta coisa boa para nós hoje, mas eu queria agora a parte prática. Tá bom. Ele falou como Deus fala com ele, nós aprendemos, porque muita gente nos pergunta, e ele vai contar algo especial que aconteceu com ele ou com alguém que você queira dividir conosco. Eu poderia contar realmente várias coisas, graças a Deus, mas vou citar uma apenas. Eu morava na cidade de Aparecida. Aparecida é a cidade bem religiosa do Brasil, é conhecida como Aparecida do Norte, Sim. mas é Aparecida no interior de São Paulo. Morava ali e fui ali para estabelecer a igreja adventista naquela cidade. Foi um trabalho desafiador por vários motivos, e um deles foi o seguinte: um dia eu precisava alugar um salão para fazer esse trabalho. E aí, na hora de alugar o salão, foi uma surpresa encontrar o salão, depois de muita busca. E a dona do salão falou assim: não, eu alugo para você. Então o que eu fiz? Eu fui ao banco e saquei todo o dinheiro que eu tinha, meu. Eu não era pastor, eu era um missionário. E eu saquei todo o meu dinheiro e pensei, se ela aceitar alugar para mim, eu dou meu dinheiro como uma entrada e garanto o aluguel. Porque naquele tempo eu não tinha uma verba para fazer o trabalho. Eu só tinha o meu salário. Então eu tirei todo o meu salário, deixei R$1 para não fechar a conta. Não sei se, alguém deve se identificar comigo aí. Sim, sim. Deixei R$1 para não fechar a conta, saquei tudo. Ela falou que alugaria, mas não precisou dar entrada. Ok, alugamos o salão, a nossa equipe da igreja e empresários pagaram o aluguel do salão. Eu não usei meu dinheiro para o que eu pensava que fosse usar. Só que para começar o trabalho nesse salão tinha que ter cadeiras, bancos, microfone, som, e a gente não tinha verba para nada disso. Então peguei o meu dinheiro e comprei tábuas e eu mesmo fiz os bancos daquele salão. Uau! E eu não sei fazer banco, mas eu sei que um banco, em tese, é uma tábua na horizontal e 2 pedacinhos na vertical aqui, em tese isso é um banco. E eu fiz do meu jeito. Um martelo, prego, cortei as tábuas e tal, e gastei meu dinheiro comprando essas coisas para fazer o banco. E fiz os bancos. Claro, ficaram muito feios, mas eu fiz. Sua primeira confecção. Aí eu fiz e tal, e preenchi o salão com esses bancos. Ok, começamos o trabalho ali. Aí, depois de 2 semanas, a minha comida acabou. Porque eu usei o meu dinheiro para comprar essas coisas e eu não tinha dinheiro. E acabou minha comida. Eu era um missionário, eu não tinha muito recurso, não tinha basicamente nada de material, e acabou minha comida. E naquela cidade onde eu estava, Aparecida, não tinha adventistas, não tinha pessoas conhecidas. E eu não podia pedir comida para alguém desconhecido, não era o plano. E para eu receber o próximo salário ia demorar 2 semanas mais. Então eu não tinha o que comer, mas acabou tudo, tudo. Eu não tinha carro, não tinha computador, não tinha telefone, não tinha nada. E acabou tudo. Aí eu falei assim: Senhor, e agora? Acabou a comida. Senhor, eu não tenho para quem pedir, eu não vou pedir para gente desconhecida. Eu prego que o Senhor é tão grande, é tão maravilhoso, então seja maravilhoso na minha vida e resolva o meu problema. Aí passou um dia, eu só tomei água, fiquei em jejum um dia. Uau. Aí veio o segundo dia e eu orando: Senhor, o Senhor não mandou um pássaro levar comida para Elias, o profeta Elias? Manda para mim um também. E o segundo dia, só tomando água, 2 dias de jejum. Veio o terceiro dia e novamente Deus não mandou ninguém, não mandou nada, e eu continuei 3 dias sem comer. Uau. E chegou o 4º dia, aí eu não saí de casa no 4º dia porque eu estava muito fraco. E eu falei: Senhor, aqui eu fico, aqui eu desmaio, aqui eu morro, mas eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Amém. E fiquei ajoelhado. Orei, repeti a oração, repeti de novo, fui, voltei. Fiquei falando, voltando, falei: não saio daqui. O Senhor ou me abençoa ou aqui eu fico. Rosana e amigos, eu estava orando quando alguém bateu a porta. Eu achei que eu estava delirando, né? Porque eu estava com muita fome. Eu falei que já desmaiei. Aí eu falei: Senhor, tem alguém batendo na porta. Aí bateu de novo. Aí eu falei: Senhor, dá licença um pouquinho, vou parar a oração, já volto. E fui até a porta, abri a porta. Era um senhor da igreja adventista de uma cidade vizinha. Aí esse senhor falou assim: Luiz, eu estou vindo de tal cidade, tinha uma pessoa que me devia lá uns produtos, ele pagou a metade em dinheiro e a outra metade ele me deu alguns objetos. E entre essas coisas ele me deu uma compra que dá para uma família inteira. Uau. Eu sei que você é missionário aqui, talvez você conheça alguém que está passando necessidade. Quem será? E você pode falar que eu levo a comida na casa da pessoa. Uau. E eu falei: qual o seu nome, irmão? Elias.
Gente, yes. Falei, Deus não mandou o pássaro que mandou para ele, mas mandou Elias. Mandou o Elias em pessoa. Ou seja, resumindo, eu falei, eu estou precisando, contei a história para ele, ele chorou de emoção, porque Deus usou ele, eu chorei de muita emoção, nós choramos e tudo, e ele deixou aquela compra na minha casa, que me serviu por 3 meses, e eu recebi os próximos 3 salários e não usei meu dinheiro. Deus honrou, respondeu, impactou, impressionante. Louvado seja Deus. Amém. Quantas histórias lindas, um pregador de fé. Você pensa em ver um pregador como esse pregando, você fala assim, ele nunca passou fome, né? Nunca passou dificuldade. Nós ficaremos até a noite entrevistando o pastor Luiz. Eu quero te perguntar uma coisa assim, muito legal. Nosso programa fala sobre motivados, você já disse que a tua motivação é a palavra, mas tem alguma dica? Aquele momento, pastor Luiz, que você está triste, que eu sei que você atravessa tristeza também, todos nós atravessamos. No momento que você está desmotivado, deixa uma dica com as pessoas que nos assistem, o que te motiva, para esse povo aprender com você. Bom, obrigado, Rosana. O primeiro ponto que me motiva é a palavra, como já falei, mas tem outras coisas também como na linha horizontal, eu diria, na linha humana. Uma das coisas que me motiva bastante é o esporte. Eu gosto muito de caminhar e gosto muito de correr. Eu procuro, se você olhar a minha mala, que eu viajo, na minha mala tem algumas coisas que são básicas. Primeiro a Bíblia, segundo a túnica batismal e terceiro o meu kit de esportes. Sim. Então eu tenho ali tênis, tenho as coisas que eu preciso para caminhar, para correr, para fazer. E isso é uma coisa que me ajuda nos momentos assim. Uma outra coisa que me ajuda é estar com amigos. Por exemplo, se eu estou meio triste hoje, estou meio abatido hoje, e eu logo chamo um amigo, ligo para ele, fazemos um contato e a gente marca alguma coisa para fazer, para sair, para conversar e tal. Isso me ajuda. Uma terceira coisa que me motiva é ouvir músicas boas, bem selecionadas, especialmente as músicas cristãs, obviamente, que é o que a gente mais escuta, mas são músicas que falam ao meu coração, e isso me motiva. Então eu gosto muito de, número 1, esporte, número 2, estar com os amigos, número 3, ouvir música. E tem uma coisinha que eu não sei se eu devo falar. Deve? Comer. Uau! Eu gosto de comer, comida boa, né? Sim. Mas não comer, eu não sou de comer muito, mas eu gosto de comer. Acho que a culinária... Fala o seu coração. Você já percebeu que Jesus gostava de comer? Mas eu digo isso sempre, porque eu gosto de comer também. Você diz isso sempre? Eu sempre digo isso nos meus sermões. Onde Jesus estava, tinha festa. Ele comia com as pessoas. E se não tinha, ele multiplicava o pão e o peixe e resolvia o problema. Sim. Aqui fica a dica para você que ainda se sente desmotivado, embora com essa entrevista, eu sei que a tua motivação foi lá em cima, você pode pegar uma dessas dicas do pastor Luiz. Agora a gente está quase chegando no final da entrevista, mas queria fazer uma coisa interessante com você, se você topar. Vamos. Eu vou dizer uma palavra e você diz o que vem à sua mente. Uau! Tá bom? Bora. Assim, na surpresa, para o nosso público. Assim, vamos começar? Vai. Algo que te entristece, que faz teu coração pesar de dor. Quando eu falo Jesus para alguém e a pessoa não aceita. Uau! Uma comida gostosa. Berinjela parmegiana. Uau, muito bom, gosto também. Um doce, uma doce lembrança, algo de lá de trás, que aquece o teu coração e fala, isso aqui foi tão bom. Quando eu era pequeno, tinha de 7 a 10 anos, e eu ia com meu pai trabalhar na lavoura. A gente trabalhava na lavoura e levava a marmita de comida chamada boia fria. Boia é a comida. Eu conheço. E aquilo lá é uma doce lembrança, porque aquilo era tão gostoso. A gente está com o pai, o dia inteiro com o pai, trabalhando com ele. A gente era criança, mas aquilo marcou e é uma doce lembrança. Um lugar que você gosta de estar? Eu gosto muito de viajar. E eu gosto muito assim de estar, por exemplo, em alguns lugares que são diferentes daqueles que eu já estou acostumado a estar. Então eu gosto muito de viajar, seria um lugar. Mas respondendo especificamente, eu gosto de estar na minha casa. O que você mais gosta nas pessoas? O sorriso. Um sonho ainda a realizar? Fazer um trabalho de evangelismo em Roma e em Israel. Uau, que sonho lindo. Uma esperança. A volta de Jesus. A esperança dele é a do Motivados. É a minha esperança e a sua. E se hoje você tivesse oportunidade de dar uma mensagem agora para esse povo que nos assiste, que fosse para o mundo todo, para motivá-los de verdade, olhando nos olhos deles, dizendo, chega mais perto, o que você diria para essas pessoas? Bem, para você eu diria o que está em 2 Timóteo 4, de 6 a 8. O texto fala assim, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A palavra
essas palavras foram ditas por Paulo. E para você e para mim, essas palavras são vivas e atuais. É combater o bom combate, é completar a carreira e guardar a fé. Você tem seus combates, eu tenho os meus, a Rosana deve ter os dela. Todos temos combates, sejam espirituais, familiares, financeiros, sejam na questão profissional, na questão material, na questão sentimental, emocional, não importa. Você tem seus combates. Então, primeira coisa, combata o seu combate, sabe como? De joelhos no chão e com os olhos nos céus. Joelho na terra e olhos nos céus. Combata o bom combate. Não desista nunca. Número 2, complete a carreira. Termine o que você se propôs a fazer, especialmente na vida espiritual. Não desista, não volte para trás, não retroceda. Termine a carreira, complete a carreira. É muito fácil a pessoa desistir no meio do caminho, mas não desista. Se você perseverar na caminhada, a vitória vai ser grande. E Deus tem algo grande para você logo ali na frente. Então, não desista. Termine a carreira. E número 3, guarde a fé. A fé em Deus e a fé na palavra é um tesouro inegociável. Você não pode negociar sua fé. Não negocie a fé para ter um cargo melhor na empresa. Não negocie sua fé para ter uma relação com uma garota ou com um rapaz. Não venda a sua fé. Não alugue a sua fé. Não empreste a sua fé. Não faça da sua fé um objeto de barganha. Algumas pessoas abandonam a fé, negociam a fé para ganhar mais dinheiro, para subir de posição, para conquistar coisas materiais, para quem sabe conquistar uma pessoa. Não faça isso. Guarde a fé. Mantenha-se firme na fé, porque a fé não é objeto de negociação. Entendeu? Se você combater o bom combate, completar sua carreira e guardar a fé, Deus promete que tem uma coroa de justiça preparada para você. Uma coroa de vida eterna para você. Prepare-se, porque o melhor está por vir. E Deus cumpre as suas promessas. Mantenha-se firme, sempre reavivados, fortalecidos, motivados, transformados pela palavra. Motivados pela palavra vai ficando por aqui, deixando motivação no seu coração. E com essa entrevista maravilhosa, nós queremos deixar um presente com o pastor Luiz. Aquilo que nós temos no Motivados de mais precioso, o poder da oração. Amém. Eu abençoo sua vida e depois você abençoa deles, combinado? Combinadíssimo. Poderoso e grande Deus, te louvamos pela presença do pastor Luiz. Sabemos que o Senhor abriu espaço na agenda para que ele pudesse estar aqui, nos motivando através daquilo que funciona, a palavra de Deus. Amém. Abençoe a vida deste pregador, dê a ele a prosperidade espiritual, emocional, que a sua mente esteja lúcida, que o seu corpo descansado e que os caminhos se abram para o pastor Luiz Gonçalves, para que ele possa continuar pedindo que o mundo chegue mais perto do Deus que ele conhece, do Deus que o chamou, que o transformou e o motivou a estar aqui. Amém. Abençoamos a vida deste pastor, não na nossa força. Pedimos tudo isso fiados nas tuas misericórdias. E eu peço, não em meu nome, mas no nome do meu amigo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, continuamos em oração na Tua presença e agradecemos por esse programa, agradecemos também pela vida da Rosana, que o Senhor esteja com ela hoje e sempre. Também, Senhor, agradecemos por cada pessoa que acompanha este programa. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe o que cada uma está precisando. O Senhor sabe onde está a solução para tal problema. Nesse momento, Senhor, eu levanto a minha mão aqui. E com a mão levantada, eu te peço que tu levantes as tuas mãos sobre a cabeça desse homem, sobre a cabeça dessa mulher, sobre a família, sobre o casal, sobre os negócios, sobre a empresa, sobre os planos, sobre a saúde, sobre tudo aquilo que a pessoa realmente necessita, que a tua mão agora seja colocada sobre essa pessoa e que o teu poder se manifeste na vida dela, trazendo um renovo, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo uma motivação a mais e conduzindo essa pessoa à tua palavra, que é a fonte de motivação, é a fonte de inspiração, é a fonte de transformação. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus, amém.
Pastor Luiz, muito obrigado por ter estado conosco. Foi um prazer enorme receber você no Motivados. Motivados fica por aqui, deixando um abraço no seu coração, muita paz, muito amor e até o próximo programa. Estaremos orando por você. Fique ligado nas redes sociais. Nós temos mais surpresas para o próximo programa.